Olá pessoas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Victor Jesus, sejam todos bem-vindos ao Nebencast. Estamos aqui para mais um episódio, dessa vez um episódio bem interessante, que vamos falar sobre o tema livre, né? A gente tá fazendo aquele esquema de estudo espiritismo, tema livre, estudo, tema e tudo mais. A gente vai conseguir. Estamos num dia de tema livre e vamos falar sobre inteligência artificial. Vamos falar sobre IA. Vamos falar sobre esse tema aqui e você já pode estar se perguntando como assim? IA, inteligência artificial, dentro de uma casa espírita, dentro de um canal espírita, um podcast espírita, o que é que uma coisa tem a ver com outra, a gente vai chegar lá. Mas antes disso, vamos dar um recadinho, primeiramente, né? Não estou estranho, isso aqui é normal, certo? Não estou bem. E hoje, né? Hoje é domingo. Infelizmente eu não consegui. Eu tentei gravar esse vídeo. Eu até tenho gravado, só que não ficou muito legal. Então eu preferi descartar aquele vídeo e gravar um novo vídeo. Estamos aqui gravando novamente. E por isso, né, eu tive que vou ter que postar isso aqui no domingo. E eu ainda não, novamente, eu ainda não consegui fazer a frente de vídeo. Mas beleza, a gente vai chegar lá com calma, paciente, vai dar tudo certo. E também hoje é domingo, dia das mães. Então feliz dia das mães para todas as mães. Um beijo no coração de todas elas. E é claro, um feliz dia das mães para minha mãe, né? Minha mãe, te amo muito. Um beijo no coração também. E a gente vai dar procedimento. Deixa eu ver, lembrando mais alguma coisa. Hoje a gente tá numa semana. Só para deixar registrado, né? Como registro histórico do canal. A gente tá na semana que teve a eleição, né, do conclave. O conclave elegeu o novo Papa da Igreja Católica, né? Novo líder da Igreja Católica foi eleito Leão XIV. O Papa Leão XIV está agora entre nós. Então sejam todos bem-vindos, né? Que ele possa fazer muitas coisas boas, como o Francisco fez. Assim esperamos. Quer dizer, assim eu espero, né? Não sei se as outras pessoas esperam. Tem gente que não está esperando muita coisa, mas a gente fala sobre isso algum dia, quem sabe. Mas vamos continuar com o nosso episódio, nosso projeto, depois de rodar a vinheta. Roda a vinheta. Inteligência artificial. E já vamos para a primeira pergunta que deve estar na cabeça de vocês. Por quê? Como assim inteligência artificial aqui na casa espírita, no podcast espírita? Não faz nenhum sentido. Pode parecer que não, mas vocês vão entender quando eu trouxer os devidos argumentos. Inteligência artificial, né, ele é uma tecnologia. Pode ser que não tenha muita coisa a ver, tecnologia, espiritismo, mas tem, tá? Vamos conversar sobre isso. Pra vocês têm que lembrar, né, do episódio passado, retrasado na verdade, do tema livre, que a gente falou sobre o que? Sobre viés. Vocês se lembram, né? Qual é o viés da doutrina espírita? É fazer o bem. Fazer o bem acima de tudo. Fazer o bem para todas as pessoas, qualquer momento, a todo instante. É a ser benevolente. Eu até trouxe, né, o BIP, né, novamente. O BIP sempre vai aparecer por aqui. Né, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. E aí eu acrescentei também a ser severo para consigo mesmo, que está dentro lá do tema de indulgência. E a gente tem esse viés, né, os viés de fazer o bem para todo mundo. Porque não adianta, gente, não dá. Não adianta você estudar livro dos espíritos todinho de cabo a rabo, saber
todas as perguntas, todas as 1019 questões que estão no livro dos Espíritos, saber de todos os mecanismos da mediunidade, entender todos os processos fluídicos, todos os pormenores da criação, você entender tudo isso e você não fazer o bem ao próximo. Que tipo de espírita você é que entende tudo isso e não faz o bem? A todo instante, a qualquer momento, aonde você estiver, não é só na casa espírita, é em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Então, diante disso, né, imagine a seguinte situação: temos um jovem, ele aqui está com dificuldade em estudar matemática, ele tem uma prova para passar e ele está com muita dificuldade. Eu, tendo conhecimento, eu posso ajudar esse jovem? Eu posso ajudar, eu tenho conhecimento, eu posso chegar nele e dar todos os devidos caminhos para ele estudar, como estudar, passar exercício, praticar, mostrar para ele o que ele pode fazer, quais são as manhas, artimanhas, para poder ele resolver aqueles cálculos. E ensino ele um pouco sobre matemática, e aí ele estuda, aí ele pratica e ele faz a prova e ele consegue passar. Eu, como espírita, né, eu ajudei ele, fiz o bem, né, como uma pessoa espírita, tô aqui para ajudar todo mundo, e eu fui lá, ajudei ele. Aí, minha gente, eu pergunto, faz sentido uma casa espírita, certo? Imagina o Neben, a casa espírita de vocês, de qualquer pessoa, onde você chegar, casa espírita, faz sentido uma casa espírita ensinar matemáticas e para ajudar esse jovem? Tanto faz sentido que a gente já fez isso lá na casa, no Neben, a gente já fez esse projeto de que a gente já fez como chama, pré-vestibular lá no Neben. A gente já ensinou matemática, inglês, história, português, redação, várias matérias de cursinho de pré-vestibular. A gente já fez esse tipo de projeto dentro de uma casa espírita. Faz sentido ensinar, ter todo esse conhecimento, faz sentido ter um pré-vestibular dentro de uma casa espírita? Faz sentido, porque não vai ajudar aquele jovem, não vai trazer progresso para ele. Faz sentido ter uma oficina de costura dentro de uma casa espírita? Faz sentido ter um curso de informática na casa espírita? Faz sentido ensinar vários conhecimentos, várias áreas do conhecimento para ajudar as pessoas, tanto profissionalmente, intelectualmente? Se a gente está aqui, né, para que serve o livro dos Espíritos? Para que a gente está estudando o Espiritismo? É simplesmente para a gente adquirir um conhecimento, ter sabedoria espiritual, e simplesmente é só para dizer: olha só como eu tenho o conhecimento da doutrina espírita, olha só como eu sou uma pessoa doutrinária, blá blá blá. É para isso que a gente está estudando? É só para dizer que a gente é espírita e a gente entende essas coisas, blá blá blá? Não, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para crescer. Esse é um dos principais objetivos da reencarnação. Todo mundo reencarna para quê? Para simplesmente sofrer, como certas pessoas falam por aí, para simplesmente pagar os pecados e aí sair, pronto. Não, a gente está aqui para evoluir. É um dos principais objetivos da reencarnação, é crescer, evoluir intelectual e moralmente. E a intelectualidade, né, a evolução intelectual, o progresso intelectual, ele vai trazer para a gente muitos conhecimentos e muitas habilidades e ferramentas para a gente conseguir ajudar as pessoas. Imagina que você é um médico, se você tem conhecimento em medicina, você tem muito mais capacidade de ajudar as pessoas com determinadas doenças, ferimentos e tudo mais, do que uma pessoa que não tem conhecimento em medicina, obviamente. Olha só, se você é médico, você consegue ajudar as pessoas dessa forma, nessa área da saúde. Se você é psicólogo, você consegue ajudar as pessoas nessa área da saúde mental. Então, se você tem conhecimento, você tem mais ferramentas
para ajudar as pessoas e fazer o bem. Então seria negligência da minha parte, certo? Eu, Victor de Jesus, seria negligência da minha parte eu simplesmente não falar sobre inteligência artificial aqui. Eu não trazer esse tema para cá, porque de todas as coisas que estão acontecendo por aí, por causa da inteligência artificial, de tantas coisas erradas, a gente vai falar sobre isso mais à frente, seria uma negligência. Então eu estou aqui fazendo não só a minha parte, mas porque também eu gosto desse tema. É um tema que eu gosto muito de discutir, falar, estudar e entender por aí, né? Eu sou formado, certo? Eu não faço parte, não fiz nenhum curso de ciência da computação, de segurança e tudo mais, mas eu sou formado em design gráfico, faço parte, né, da área de tecnologia. E eu estou em volta, né? A inteligência artificial está ali, é uma das ferramentas que a gente tem acesso. E obviamente a inteligência aqui a inteligência artificial é uma ferramenta que está acessível a todo mundo. Então é importante a gente falar sobre isso, falar sobre o tema para alertar sobre certas coisas que a gente vai falar sobre isso, certo? Mas para a gente chegar nesse ponto de alertar, a gente precisa ir do começo, que não adianta eu simplesmente falar, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro, blá blá blá. A gente precisa entender. Quando a gente entende, a gente tem mais conhecimento, tem mais entendimento sobre o que é aquilo que à primeira vista parece estranho, parece um bicho de 7 cabeças, parece magia, mas não é, tá? Tem uma frase que eu não me lembro como ela é, mais ou menos assim, que toda tecnologia parece magia até que as pessoas entendem como ela funciona. Então vamos entender esse bicho de 7 cabeças, essa magia esquisita que é a IA, inteligência artificial. Vamos começar do começo, ok? Devagar, sempre a gente chega lá. Eu tô com uma colinha aqui. Tem uma colinha que a gente vai pegar ela. E eu, ironicamente, estou usando a inteligência artificial para falar sobre inteligência artificial. Eu trouxe aqui, né? Eu pedi aqui uma pequeno resumo para trazer pra gente uma definição. Mas vamos começar do começo, certo? Começo. Inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Vamos começar pela definição da palavra. Eu comecei por artificial. O que é algo artificial? Definição, certo? Produzido pela mão do homem, ou da pessoa, do ser humano. Não pela natureza. Postiço. Aí eu achei estranho essa palavra postiço, eu fui procurar saber o que é. A definição de postiço. Que se coloca para substituir o natural, que já não existe, ou para mudar a aparência, artificial, algo falso. Então, postiço é algo que não faz parte da natureza, que substitui o natural, certo? Então, artificial é algo que não é natural e é algo que é feito pelo ser humano. Essa coisa mais importante, certo? É feito pelo ser humano, não é natural. Não é algo que vem da natureza. Não sai de um pé de árvore. Não sai de uma fruta, de uma flor, da terra, da água. É feito pelo ser humano. Inteligência. Definição de inteligência. Faculdade de conhecer, compreender e aprender. Certo? Faculdade aqui no sentido de habilidade. A habilidade de conhecer, compreender e aprender. Capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e adaptar-se a novas situações.
Aí continua a definição, mas isso aqui é o que que interessa pra gente. Então, inteligência, certo? É uma capacidade, é uma habilidade de conhecer, de compreender, de entender, né? De aprender, certo? Isso é inteligência. E que você é uma pessoa inteligente, você é um ser humano, você é inteligente, certo? Você como ser humano, você tem a capacidade de conhecer, de compreender e de entender. Você tem a capacidade de compreender e resolver novos problemas, conflitos e adaptar-se a novas situações. Você, ser humano, tem todas essas capacidades como um ser inteligente. E aí, quando a gente vai falar, juntar essas palavrinhas, inteligência artificial, a gente está falando de algo que foi criado pelo ser humano, que tem a capacidade de compreender e aprender. Mas que é importante, a coisa mais importante aqui é algo, esse algo é uma máquina, certo? É uma máquina que tem a capacidade de conhecer, compreender e aprender. E essa máquina não veio da natureza, ela veio do ser humano. Foi o ser humano que criou esta máquina que tem a capacidade de conhecer, compreender e aprender. Entenderam isso? Entenderam, certo? A inteligência artificial não é algo que veio do nada. A inteligência artificial é uma criação humana, certo? Foi o ser humano que usou a sua inteligência para criar uma inteligência artificial. Esse é um dos pontos mais importantes para vocês entenderem, porque quando a inteligência artificial ela parece que é algo tão mágico, parece que veio de um livro de ficção científica, mas não, tá certo? Não, foi o ser humano com todo o esforço do mundo, com todo o cálculo, com todo o expertise, toda a habilidade dele, que ele conseguiu criar algo que pensa, que fala, que cria, que gera, que faz um bocado de coisa, certo? Mas foi o ser humano que criou, não veio do nada, ok? Então, dito isso, a gente vai ter vários tipos de inteligência artificial. E uma das coisas que é mais importante a gente entender aqui é que a inteligência artificial não é algo novo. Não é uma coisa que surgiu lá em 2010, não surgiu em 2020, nem em 2021, não foi com o boom das inteligências artificiais, não. É uma coisa muito, mas muito antiga. A gente está falando de antiguidade, a gente está falando de conceito da Grécia Antiga. A gente vai ter na Grécia Antiga lendas, certo? Lendas que faz referência a esses tipos de máquina. Então, a máquina que pensa por ela, que se move, que faz coisas que o ser humano não está ali agindo, não está só controlando, não, simplesmente colocou várias ações, programou várias ações ali de forma mecânica, tá? Não é nem um programa que foi gerado, que os caras digitou lá, tudo e botou, não. É mecânico, é um bocado de engrenagem que gira, que move outras coisas, e que a engrenagem tem um tempinho para poder girar e que vai acionar outra coisa, que aciona outra, e aí ele faz um ciclo e vai, enfim. Aí tem uma série de processos mecânicos que podem gerar essa ilusão de uma inteligência, certo? E isso é um conceito antigo, tá? A inteligência artificial ela existe há muito tempo, e é óbvio, com o advento da eletricidade, quando começou a chegar não só a eletricidade, né, mas os transistores, não sei se estou falando a palavra certa, mas os transistores,
o que são um equipamento, uma peçazinha, uma peça que é encaixado numa placa, sabe aquelas placas de eletrônica que tem umas pecinhas, um cilindros que se encaixa ali, e com a ajuda desse, com a descoberta, com a criação desses transistores, é que se trouxe um salto, sabe, a tecnologia deu um salto muito grande, né, trazendo a invenção dos computadores, das coisas, enfim. A gente vai ter uma série de coisas eletrônicas que vai surgindo, que vai evoluindo, assim. Se vocês pegarem, existe um gráfico, certo? Existe um gráfico que mostra a evolução tecnológica humana, né? Começa contando desde a antiguidade até como é que chama? Até os dias de hoje. Aí esse gráfico, né, mostra aqui a linha de baixo é o tempo, né, e a linha de cima, né, a vertical, é a quantidade de invenções. E aqui o gráfico ele começa assim, ele passa um bom tempo aqui embaixo, sem muitas invenções, até que ele vai se aproximando quase 100 anos atrás. A gente coisa de 1800 por aí, quase 200 anos na verdade, né? Quase 200 anos, a gente vê essa linha aqui, ela começa a fazer um crescimento exponencial, assim, gritante, quando vai se aproximando, cada vez que ele se aproxima dos dias atuais, essa linha vai subir, é muita coisa. O ser humano, nos 100 anos pra cá, né, de 1900 até hoje, foram muitas invenções, foram descobertas, muita coisa que foi inventada. A ciência não parou, a ciência está evoluindo, a tecnologia não parou, foi evoluindo muito até hoje. E a inteligência artificial acompanhou, foi crescendo, foi uma série de conceitos que surgiu há muito tempo, né? Mas que ele foi sendo aprimorado e descobriram uma forma de tentar botar esse conceito em prática, né? A gente começa lá com Alan Turing, né? Tem não só com Alan Turing, mas tem uma equipe, né, outras pessoas, mas o Alan Turing ele é bem conhecido, né? Ele é o pai da computação, né? Ele foi um dos responsáveis por inventar uma máquina que quebra o código, né, da Enigma, que é uma máquina de comunicação nazista que existia lá na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas usavam uma comunicação criptografada e que as mensagens eram interceptadas, mas estava tudo embaralhado, estava tudo criptografado. E aí o Alan Turing junto com a equipe e tal, tem até o filme, né, o Jogo da Imitação, que o Alan Turing, né, junto com a equipe, eles conseguiram criar uma máquina que conseguia quebrar o código da Enigma. A Enigma, é certo, é uma máquinazinha que os nazistas usavam para fazer a comunicação. E aí eles conseguiram quebrar o código da Enigma, conseguiram fazer, enfim, muita coisa aconteceu por causa da ajuda deles, por causa da descoberta do código. E o Alan Turing, né, ele, um cara muito importante, ele trouxe um conceito bem interessante que hoje em dia a gente tem, né, o teste de Turing. É conhecido como teste de Turing, que é basicamente, eu vou explicar de forma bem simples, tá? Aí tem aqui um ser humano, para ter que ter uma máquina. O ser humano e a máquina estão conversando entre si, de alguma forma. Vamos botar assim um chat, né, um chatbot. Se fosse um WhatsApp, imagina um WhatsApp, certo? E aí do lado a gente tem um ser humano, do outro lado a gente tem uma máquina. E aí o ser humano está conversando com essa máquina. Só que o teste, né, é se o ser humano ele consegue identificar com quem ele está falando. Se ele está falando com outro ser humano ou se ele está falando com uma máquina. Se esse ser humano aqui, certo? O ser humano, ele identificar que ele está falando com a máquina, ele descobriu, né? Ele está falando com a máquina. Então, o teste, né? A máquina não passou no teste de Turing, certo? Porque o ser humano identificou que é uma máquina.
Mas a partir do momento, né, que esse ser humano está conversando com essa máquina e ele não consegue identificar, né, ele acha que quem tá, com quem ele está conversando é um outro ser humano, aí beleza, essa máquina passou no teste de Turing, né? Que não exatamente passou ou não passou, mas como é? Isso traz, né, pra gente, né, que a máquina conseguiu enganar um ser humano se passando por um ser humano. Isso é o teste de Turing, tá? Para identificar se essa máquina consegue enganar ou não outro ser humano. E a gente vai ter, né, a partir disso, muitas coisas foram acontecendo, muitos desenvolvimentos foram sendo desenvolvidos. E a gente vai ter lá para 2012, se eu não me engano, um método sendo divulgado, vamos dizer assim. Eu acho que ele já estava sendo estudado, só não estava muito em desenvolvimento básico. Aí depois eles fizemos uma coisa impressionante chamada aprendizagem profunda. O que é isso? Então, a aprendizagem profunda é um método vamos dizer assim, é um sistema que imita a conexões neurais do nosso cérebro. Sabe o nosso cérebro? Nosso cérebrozinho. Então aqui nosso cérebro ele é feito por uma série de neurônios conectados entre si. E quando a gente pensa nesses neurônios, eles se conectam. Eles fazem toda uma varredura. Enfim, os neurônios. Eu não sou neurologista para explicar essa parte. Eu posso estudar depois para a gente falar sobre isso. Mas os neurônios eles têm todo um sistema aqui dentro. Eles têm um certo funcionamento. E aí inventaram, certo? Através de códigos, vários códigos matemáticos, eles conseguiram fazer um programa que imita as conexões neurais. Eles conseguiram simular as conexões neurais e com isso eles conseguiram gerar uma certa semelhança criar uma máquina que tem ele se aproxima com a nossa forma de pensar. E a partir disso, né, a partir desse desenvolvimento, foi evoluindo e crescendo cada vez mais, até chegar a um ponto absurdo assim de que esse sistema que simula as nossas conexões neurais se torna extremamente complexo. Tão complexo, mas tão complexo que as próprias pessoas que criaram, né, bolaram todo esse sistema, eles mesmos não conseguem entender exatamente como é que a máquina conseguiu fazer as conexões, né, neurais, simular essas conexões neurais. Eles mesmos não conseguem identificar, porque é um negócio tão emaranhado, é umas conexões tão doidas, tão bizarra, que as pessoas, nossa, melhor nem mexer, tá funcionando, deixa mexer. Isso é coisa muito de programador mesmo. Tá funcionando, pronto, deixa, não mexe, não toca. E a gente vai ter todo esse boom. Só que a gente tava, né, falando sobre toda essa tecnologia, né, foi surgindo dessa forma. E lá para 2021, se eu não estou enganado, posso estar enganado, 2021, a gente vai ter, quer dizer, não é bem 2000, enfim, é no começo da década de 20, a gente está na década de 20, a gente está no meio da década de 20, por sinal, e no começo da década de 20 a gente vai ter a chamada boom das inteligências artificiais. O que é isso? Isso é quando foi lançado o ChatGPT. Conhece o ChatGPT? Já ouviram falar? Pois é. No começo de 2020, 2021, por aí, teve o lançamento do ChatGPT. E isso foi assim uma explosão. Explodiu a mente de todo mundo. Todo mundo ficou, caramba, como esse negócio funciona? Como é que é isso? Porque o ChatGPT, o que é? Literalmente, o ChatGPT é um chat, né? Para você que não sabe o que é um chat, imagina um WhatsApp, certo? Sendo que o ChatGPT em si,
né, você está conversando com uma máquina. E essa máquina, né, dá para você várias respostas, né, dependendo com o que você está conversando. Ou seja, basicamente consegue conversar com você como se fosse um ser humano. Ela consegue praticamente passar no teste de Turing. Exatamente, ela consegue. Não exatamente, não, mas algumas pessoas podem facilmente caírem, né, nessa brincadeirinha, nesse teste, né, podem facilmente acreditarem que não, ali tem um ser humano, com certeza. Essas pessoas, não são todas, tá? Tem pessoas que olham acho que não, acho que é inteligência artificial, tá certinho demais, tá enganando demais, tá tentando falar tudo certinho, enfim. Tem muitos truques aí pra gente identificar a inteligência artificial. Mas para algumas pessoas esse teste ela cai direitinho, ela acha que é uma inteligência, ela acha que é um ser humano, não uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial em si, ela é diferente das outras. Das outras, como assim? Então, vamos explicar. Como eu falei, né? A inteligência artificial é algo antigo que existe há muito tempo. Certo? Imagine não, lembra-se, eu tenho certeza que todo mundo aqui já usou o Google, certo? Todo mundo já usou o Google. E já usou o YouTube, já usou o Netflix, pronto. Lembre do Google. Hoje em dia, né? Hoje em dia, a gente tem o Google, tem o Gemini. Gemini é a inteligência artificial do Google. E toda vez que você, não acho que não todas as vezes, mas tem vezes que você pesquisa alguma coisa no Google e aparece lá, logo quando você faz a pesquisa, você dá o enter e tal, aparece lá um textinho. Esse textinho explicando o que você está perguntando, esse textinho é o Gemini funcionando, é a inteligência artificial, né, do Google que está respondendo o que você perguntou. E aí depois desse textinho segue uma lista de sites, né? Então, antigamente não existia o Gemini, né? Não tinha isso. Quando você pesquisava alguma coisa no Google, por exemplo, bolo de cenoura, queres fazer bolo de cenoura, chega lá. Como fazer bolo de cenoura. E aí o Google dava para você uma lista, né? Uma lista de sites que tinha lá uma receita de como fazer bolo de cenoura. E nesse sentido, né, quando você ia lá para o site, né, você chegava lá na primeira opção do site, você clicava lá e de repente aparecia de fato uma receita com bolo de cenoura. Isso acontecia porque por trás de todo aquele negócio de fazer a pesquisa, né, existia, aliás, ainda existe, um robozinho que faz uma varredura, certo? Na internet inteira, ela olha todos os sites que existem no mundo, quase todos os sites, e através dessa varredura ele faz uma listagem de sites. Só que ele não vai listar esses sites de forma aleatória. Ele vai listar esses sites de forma de confiabilidade, certo? Ele vai colocar no topo os sites que são mais confiáveis, que vai entregar a melhor informação para você. Pelo menos em teoria, né? Essa é a teoria de como o robozinho do Google funciona. E depois disso, né, vocês vendo esse robozinho, gente, naquela época, eu tô falando, sabe, assim, porque esse robozinho é o que fez o Google ser o que é o Google hoje, certo? Que todo mundo já existia bastante, né? O verbo googar, dá uma googada aí na internet, o pai Google e tudo mais, essas expressões já existiam, né? Eu acho que hoje em dia eu não vejo muita gente usando, até por causa da inteligência artificial, mas existia essa expressão. E a gente tá falando coisa de década de 2000, tá? 2000, década de 10. Esse robozinho já existia. E esse robozinho, minhas pessoas do coração, esse robozinho
é uma inteligência artificial. Olha só, não foi uma coisa que de 2020, foi uma coisa de 2000, anos 2000. A gente está falando década de 2000, década de zero, início do século 21. Então, a gente está falando disso e tem mais. A gente pode voltar mais para trás ainda. Vai encontrar várias tecnologias que são inteligências artificiais. O Netflix, que você toda vez que chega lá, pesquisa alguma coisa, então quando você entra na Netflix, aparece lá recomendações que a Netflix dá para você, né? Aqui, ó, você pode gostar desses filmes aqui. Ele recomenda vários filmes, aquilo dali é inteligência artificial, tá dizendo, fazendo recomendações do que você pode gostar. Isso é entendendo, tipo, o robozinho lá da Netflix, né? A mesma coisa, o robozinho do YouTube, ele das redes sociais em geral, né? Eles funcionam como? É bem simples. Eles vão observar o robozinho, né? Eles observam, né, o famoso algoritmo. Esse robozinho, que é uma inteligência artificial, é muito chamado por o algoritmo do YouTube, o algoritmo das redes sociais, enfim, o algoritmo da Netflix. Eu vou explicar o da Netflix, que é mais fácil para explicar os outros. O robozinho da Netflix, como é que ele funciona? Ele vê que você assistiu o filme tal e gostou. Aí ele vê que você assistiu o filme, vamos dar um exemplo, sei lá, eu nem sei se tem Velozes e Furiosos na Netflix, mas vamos imaginar que tem Velozes e Furiosos na Netflix. Você chegou lá, Velozes e Furiosos, opa, gosto de Velozes e Furiosos, gostei desse filme, assistiu, deu gostei lá no Velozes e Furiosos. Aí você foi lá, você assistiu, nossa, só tô lembrando de filme antigo aqui, Carga Explosiva, não, acho que é isso. Enfim, você foi lá, assistiu, gostei desse filme, você assistiu. Enfim, quando você vai assistindo um bocado de filme, ele vai entendendo que você gosta de filme de ação. E aí ele vai passar a recomendar para você outros filmes de ação para você assistir. E é assim que funciona. O YouTube faz a mesma coisa. Você começou a assistir vídeos e começou a gostar e comentar vídeos em que, sei lá, está ensinando eu vou pegar um tema aleatório, pintura de carro, certo? Não é nem o motor, é pintura de carro, um tema bem específico, pintura de carro. Você começou a assistir a várias pessoas ensinando a como pintar o carro, a como botar cor, botar um adesivo, fazer um negócio lá no carro, botar um brilho, enfim, pintura de carro. Você começa a assistir vários vídeos de pintura do carro. E aí o algoritmo do YouTube vai entender que você está gostando de pintura de carro. Opa, então ele começa a recomendar mais vídeos de pintura de carro para você. A mesma coisa vai ser as redes sociais. Se você começa a curtir várias coisas de, sei lá, bolo de cenoura, bolo disso, pão daquilo, você começa a curtir várias coisas de comida, de receita. O Instagram, o TikTok, enfim, todas essas redes sociais, o Facebook, né, vai começar a recomendar para você mais postagens, mais vídeos curtos, mais coisas sobre esses mesmos temas, certo? E aí, isso é com tudo, tá? E todas essas coisinhas são inteligências artificiais. Só que essa inteligência artificial que a gente está falando aqui, ela é igual ao ChatGPT? Não é. Ela não é igual, porque o ChatGPT ela trabalha com uma estrutura diferente dos algoritmos, né, do YouTube e tudo mais. Que também são inteligências, os dois são inteligências artificiais, só que eles funcionam de maneira diferente. E a principal diferença é que o ChatGPT, essas outras inteligências artificiais, elas são inteligências artificiais generativas. Elas geram alguma coisa, elas respondem ao que você pede. Elas não estão simplesmente recomendando fazer alguma coisa, elas estão respondendo ao que você está pedindo. Ou seja, se você vai lá hoje no ChatGPT e pergunta alguma coisa, qualquer coisa,
O chat GPT vai responder a sua pergunta. Pode ser que seja verdade, pode ser que seja uma criação dela, pode ser seja uma mentira. E aí, essa mentira de inteligência artificial, gente, tem um nome, tá? Chama alucinação artificial. Artificial não, é quando a inteligência artificial faz uma alucinação, é que ela está inventando alguma coisa. Você pergunta, ela faz uma pergunta bem séria de algo que você entende, e aí você percebe os erros que a inteligência artificial está fazendo, e ela está tratando aquele erro como se fosse uma verdade. Esse erro que a inteligência cometeu é uma alucinação da inteligência artificial. Certo? Então é importantíssimo, quando você faz qualquer pergunta, qualquer coisa para a inteligência artificial, você verifique antes, né, se aquela informação que a inteligência artificial deu está correta. Você faz uma pesquisa no Google, dá uma googada aí para saber se aquilo dali que a inteligência artificial falou está correto. Certo? É importante você falar isso, observar e ler e tudo mais, ficar atento para não ser enganado por inteligência artificial. E aí eu vou tentar explicar de forma simples. A gente está bem avançado aqui no tempo, mas eu vou tentar explicar de forma simples, certo? Como é que funciona, mais ou menos assim, só bem por cima. Vamos imaginar um pintor, sabe? Imagina um pintor, tá? O cara que pinta. E aí você chega para ele e diz que você quer uma pintura de um bolo. E aí você descreve tudo que você quer nesse bolo. Eu quero que o bolo seja assim e tal, pá. E ele vai fazer a pintura, certo, de um bolo, porque você pediu, tá, beleza. Aí ele vai lá, ele pinta o bolo e tal, tudinho, bota as cores, dá o jeito dele, e aí pronto. Aí ele entrega para você a pintura de um bolo do jeito que você pediu. Bonito, tá? Você gostou. Agora, é importante agora a gente responder duas perguntas para ser respondidas. Com essa pintura em mãos, você está com a pintura em mãos, certo? Você pediu para o pintor pintar, o pintor pintou o bolo e entregou a pintura para você. A pergunta que eu quero fazer para você agora: com a pintura em mãos, você que pediu para o artista pintar um bolo, você é um artista? Pensa, raciocínio direito. Certo? Você é o artista, você que pediu, você que deu todas as instruções de como queria que o bolo fosse pintado. O pintor pintou. Quem é o artista? E outra pergunta extremamente importante: aquela pintura do bolo, do jeito que você pediu, bem bonito e tudo mais, aquela pintura é arte? Pensa direitinho. E agora vamos continuar, vamos fazer outra situação. No lugar do pintor, vamos trocar o pintor, certo? E aí a gente vai colocar o chat GPT. A gente troca o pintor, bota o chat GPT. E aí você faz a mesma pergunta, dá as mesmas instruções. Olha, eu quero bolo assim, assado, tem isso, aquilo, outro, e blá blá blá. Você dá todas as instruções para o chat GPT e pede para ele fazer essa pintura. E aí ele entrega a pintura para você. Entrega exatamente o que você estava pedindo. E aí novamente a gente faz as perguntas. Com essa pintura em mãos, você é o artista? Com essa pintura em mãos, responda a pergunta: essa pintura é arte? Pensa. Nós temos respostas para isso. O pintor, né? O pintor, ele é diferente da IA, do chat GPT.
Qual é a diferença de um para o outro? O que é que um tem que o outro não tem? Vamos entrar aqui no conceito, certo? O conceito mais básico para quando a gente está falando de pintura, de música, de texto, poesia, filme, vídeo. O conceito mais básico é que arte, certo? Arte, ela é intrinsecamente expressão humana. Arte só é arte porque é uma expressão humana. Não há nada desse mundo que vá fazer com que algo que não foi feito por as mãos de um ser humano seja arte. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a segunda pergunta, né, para ser a pintura que o ChatGPT fez, é arte? É não. Não é arte. Por que não é arte? Porque não foi feita por um ser humano. O ser humano não pintou aquela arte. Ah, mas eu pedi, fui eu que dei as instruções, eu que dei isso, aquilo, outro. E você é o artista? E aí a gente volta para a pergunta lá de cima. Primeira pergunta: você recebeu a pintura do pintor que você pediu, deu todas as instruções. Você é o artista? Foi você que pintou aquele quadro? Não, né? Você só pediu para pintar aquele quadro de tal jeito, daquele jeito e tudo mais. Quem pintou foi o pintor. Foi o artista. Ele é o artista. Ah, se quem pinta o quadro é o artista, o ChatGPT não é artista por quê? Por que será? Porque o ChatGPT não é um ser humano. O ChatGPT ele foi criado por um ser humano, mas ele não é um ser humano. Quem cria arte é o ser humano, porque a arte é a expressão do ser humano. Porque depende da expressão dele. Porque por mais que a instrução seja a mesma, digamos que a gente tem um pintor, ele pinta lá o bolo do jeito que ele pediu. E aí você chega para um outro artista, uma outra artista, e dá as mesmas instruções. Esse artista vai pintar o bolo do mesmo jeito ou não? Vai pintar de um jeito diferente, né? Porque para cada artista que a gente chega e dá a ele as devidas instruções, cada um dos artistas vai pintar o bolo de um jeito diferente. Por quê? Porque aquela pintura, mesmo que esteja seguindo as suas devidas instruções, as instruções é a mesma, está seguindo lá as instruções, mas cada artista vai colocar um pedacinho dele naquele quadro, um pedacinho da sua arte, da sua experiência, da sua vivência, do seu conhecimento, da sua técnica. Tudo vem dele como artista. Ele vai colocar naquele quadro as pinceladas que ele vai fazer, o desenho, as cores que ele vai escolher para pintar isso, aquilo, outro. Cada um vai dar o seu. Não vai ter um quadro igual ao outro, porque cada artista é um artista diferente. Certo? Entender isso é extremamente importante. A gente entender que arte gerada por inteligência artificial não é arte. Ok, entendido essa parte. Aí beleza, aí como é que funciona tudo isso de forma... Novamente, a gente tá avançando muita coisa aqui. Eu acho que vai chegar uma hora de vídeo, mas beleza, a gente tá aqui, tô trazendo conhecimento aqui importante para vocês, porque eu quero encerrar esse vídeo aqui, esse conhecimento, trazer esse conhecimento de uma forma interessante. A gente vai chegar lá, calma. Como é que tudo isso funciona? Como é que o ChatGPT, as IAs em si, generativas, elas conseguem fazer esse tipo de coisa? Toda inteligência artificial generativa, ela trabalha da seguinte forma: existe aqui um banco de dados, que é um banco de dados, não é um banco de dados literalmente, certo? É uma série
de informações, uma série de dados de muitas coisas. Esses dados podem ser o quê? Qualquer coisa. Pode ser música, pode ser um monte de imagens, desenhos, figuras e tudo mais. Pode ser texto, muito texto. E tudo isso acumulado dentro de armazenado em algum lugar. Tudo isso ali é banco de dados, certo? Tá tudo uma sala enorme de computadores empilhados um em cima do outro. Não é só o computador inteiro não, tá? Imagina um notebook. Tem um notebook fechado um em cima do outro, só que esse notebook não tem tela, certo? Não tem teclado, não tem nada, é só a carcaça e os programas, a placa. Imagina, tem um em cima do outro, aí eles formam um armário e aí tem uma sala enorme com vários armários desses. Pronto, isso aí é um servidor, isso aí consegue acumular e guardar dados, informações, muitos dados, muitas informações. De quantos dados e informações a gente está falando? A gente está falando de coisa de zettabytes, milhões e milhões de terabytes, milhões e milhões de gigas, milhões, bilhões, trilhões de megas. É muita coisa, tá? É muita informação. Muita. Um ser humano sozinho não consegue processar tanta informação. E com todos esses zilhões de informação, certo? A inteligência consegue processar e gasta muita energia para processar todas essas informações. E processando todas essas informações, elas conseguem gerar uma outra informação nova. Como assim? Imagina um pintor. Vamos tentar, certo, trocar assim, só para facilitar. Imagina que o ChatGPT é um pintor e esse ChatGPT ele não sabe pintar direito, ele não pinta muito bem. O que é que ele faz? Ele vai olhar uma série de fotos e imagens de várias e várias pinturas. Ele está olhando tudinho. Ele está adquirindo, colocando na sua informação, dentro do seu cérebro, dentro dos seus redes neurais, todas aquelas informações, várias e várias, milhares e milhares de pinturas. Imagine todos os quadros e todas as pinturas do mundo, ele olhou, certo? E aí você pede para ele desenhe uma árvore e uma maçã caindo na cabeça de uma pessoa. Você pede para é isso que você quer, essa imagem. Aí ele vai olhar para todo aquele mar de informação, vai olhar as árvores, como é que se desenha uma árvore. Ele desenha uma árvore, ele vai desenhar assim. Não, ele vai pegar vários pedaços de informação e vai juntar tudo dentro até formar algo que pareça uma árvore. E aí ele vai pegar uma foto de maçã e ele vai desenhar e jogar, cuspir essas informações de forma que pareça uma maçã. E aí ele vai pegar várias pessoas e aí vai cuspir essas informações até fazer de um jeito que aquilo dali forme um ser humano. E aí no final a gente vai ter uma árvore e uma maçã caindo na cabeça de uma pessoa. Uma árvore. E aí pode ser, e aí vai ter várias formas. A inteligência artificial vai gerar vários jeitos ali, e aí você vai ter que dizer para ele se é aquele, gostei, não gostei, tá muito ruim. E aí a inteligência artificial, cada vez que ela pede essas informações e você confirma se tá ok, se não tá ok, você está ajudando a inteligência artificial a se aprimorar, a entender se aquilo que ela cuspiu na tela é bom ou não. Se ela vê que não é bom, então talvez eu tenho que eliminar essa opção, essa das milhares de alternativas que eu tenho aqui, essa aqui não vale, então eu tenho que pegar outra. Aí ele pega, ok, essa vale, aí essa não tá valendo. Aí, essa vale, então isso aqui tá mais parecido, tá mais próximo com o que ele quer. E assim, a inteligência artificial, a sua rede neural vai se aprimorando cada vez mais, porque ela aprende o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente faz. Isso é com tudo, tá? É com imagem, é com texto, é com voz, é com música, é com voz. Ela consegue identificar a nossa voz e ela consegue imitar a nossa voz. E aí que pessoas bem mal intencionadas, observando essa habilidade incrível da inteligência artificial, e que uma mãe desesperada
recebendo a mensagem de uma filha, cuja mensagem a filha está desesperada, precisando de um Pix de R$ 600, né? E aí ela precisa que mande esse Pix, por favor. E ela tá toda desesperada, é a voz da filha dela desesperada, e a mãe, né? A mãe preocupada com a filha, manda o Pix pra ele. E aí ela acaba caindo em um golpe. Tem muito golpe assim, gente, que aproveita dessas ferramentas, que utiliza desse jeito. Mas isso nem é o pior. Aliás, isso é muito ruim. Mas não é só isso. Não é só isso. Tem muitas formas hediondas de usar essa ferramenta, inteligência artificial. Por que é isso, tá? Porque não adianta odiar a inteligência artificial, não adianta simplesmente, esse negócio de inteligência artificial não presta, isso vai destruir o mundo, isso vai acabar. Não adianta, porque a inteligência artificial é só uma ferramenta. É uma ferramenta muito poderosa, muito boa. Ela pode muito ajudar o ser humano, a humanidade, no progresso de nossa evolução, na história e tudo mais. Mas é uma ferramenta, ela na mão de pessoas erradas, a inteligência artificial consegue fazer coisas erradas. E é sim, né, que golpes são criados, golpes cada vez mais sofisticados, golpe em que pessoas parecem que estão falando uma coisa, mas não estão. É assim que a gente vai ter a produção em massa de fake news. Muitas fake news são criadas dessa forma. Que assim, às vezes é tudo da inteligência artificial. O ser humano lá consegue ir pede para a inteligência artificial gerar um texto, e aí pede para gerar uma pessoa aleatória, e aí ele pede para gerar um vídeo com a pessoa aleatória falando o que o texto está dizendo. E aí foi tudo gerado pela inteligência artificial, e a voz é de uma pessoa que enfim, deixou uma voz no banco de dados. Ele conseguiu recriar a voz de outra pessoa através de um banco de dados de vozes, e aí ele coloca essa voz gerada nessa pessoa que está falando. E aí, enfim, o texto foi gerado pela inteligência artificial, a voz foi gerada pela inteligência artificial, a pessoa foi gerada pela inteligência artificial, e com tudo isso, gente, fizeram um vídeo totalmente gerado pela inteligência artificial. E aí pessoas caem em golpes desse jeito. E aí pessoas acreditam em notícias. As pessoas começam a olhar, recebi no Zap, recebi, né, foi fulaninho, foi a minha mãe, foi minha tia, minha avó, meu tio, não sei quem e tal, que mandou. Eu recebi aqui, com certeza é verdade, né? Tá dizendo que é assim, que não é, e aí é verdade. Tá dizendo que ovo agora causa câncer, né? Comer ovo causa câncer. Quem foi que disse isso? Foi esse vídeo aqui, ó. Esse cara aqui é um doutor, formou em Harvard, e ele tá dizendo que o ovo causa câncer. E aí as pessoas acreditam, e aí as pessoas caem facilmente nessas mentiras. E assim, a gente tem não só isso, a gente tem uma série enorme de várias postagens, vídeos, músicas, áudios que são produzidos de forma altamente tendenciosa para as pessoas caírem, sabe? Tipo assim, é uma mentirinha de mentira. É uma mentirinha de mentira. É uma mentirinha de leve, sabe? É só uma invenção, engraçadinho e tal, é só um memezinho. É só umas coisinhas aqui, é engraçado, é legal. Olha só como a inteligência artificial é legal, é engraçadinha. E aí as pessoas começam a se acostumar com isso. E aí as pessoas olham uma notícia claramente de inteligência artificial e elas acreditam, elas são tão habituadas que elas caem. Assim, é tão... É porque assim... tá cada vez, eu tenho que admitir, tá cada vez mais bizarro o quanto que a inteligência artificial tá evoluindo, tá?
tá evoluindo muito, muito rápido. Então, enfim, eu tô falando nisso, mas eu posso cair, tá? Eu não tô isento, não. Se quando a inteligência artificial chegar no ponto em de que eu vou ver algo que é exatamente o que eu quero ver, e aí eu clico naquele botão, naquele link, eu faço os negócios, aí eu, eita, nem percebi que era inteligência artificial. Eu posso cair, tá? Se eu posso cair, não é qualquer um pode cair. Então, minha gente, tome cuidado. Toma cuidado com essas notícias. Verifiquem as notícias. Observe direitinho o que vocês estão olhando. Estão recebendo no Zap, principalmente naquele... Quando tem uma mensagem no WhatsApp, né, que vocês recebem lá, encaminhado. Foi encaminhado muitas vezes. Então, tem uma mensagenzinha no WhatsApp assim, encaminhado muitas vezes. O negócio foi encaminhado muitas vezes. Desconfia. E se for encaminhado de grupo não sei o que mandou e tal, desconfia de qualquer notícia, qualquer coisa você olhou, desconfia e vai pesquisar por você mesmo. Teto, por favor, não caia nessas coisas. Não caia nessas coisas, por favor, tá certo? A gente chegou a 1 hora de podcast. Eu acho que eu tô conseguindo bater o recorde bastante aqui. E eu acho que eu consegui passar a mensagem. Quer dizer, eu espero, né? Eu não vou editar muito isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem. Eu precisava dar esses detalhes todinho. Que, assim, por mais que tenha a inteligência artificial seja tudo isso, tem pessoas por trás disso, tá? Tem pessoas bem com certas intenções. E eu tô falando pessoas que estão atrás da inteligência artificial. Não são pessoas que estão usando. Tem essas também. Tem as pessoas que usam a inteligência artificial para enganar os outros. E tem as pessoas que estão atrás da inteligência artificial. Que tá bolando tudo isso. Que tá criando essas inteligências artificiais. A gente pode entrar e se aprofundar mais ainda nesse assunto, porque tem muito pano para manga para poder fazer, para discutir, entender tudo isso aí. Então é isso. Muitíssimo obrigado por estar aqui, por ter escutado essa mais de 1 hora de conversa. E eu espero que eu tenha passado a mensagem, que eu tenha dito para vocês entenderem só um pouquinho de inteligência artificial, para que vocês se alertem, vocês observem, prestem atenção, não caiam nessas fake news por aí, tá certo? Posso contar com você, porque você não vai cair em fake news qualquer, e principalmente porque ano que vem, 2026, vai ter eleição, e é muito possível que certos candidatos usem inteligência artificial para enganar as outras pessoas de diversas formas possíveis, porque é muito possível que uma certa bancada aí crie um monte de fake news para poluir os temas sérios e só para as pessoas ficarem falando de outras coisas, para as pessoas não prestarem atenção no que é importante e ficarem falando de blá 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 blá, e o que tema importante que ser discutido ninguém fala. Então preste atenção, a gente vai voltar nesse assunto depois, não agora. E é isso aí. Semana que vem, eu espero estar postando esse vídeo no sábado. Semana que vem a gente vai falar sobre a história da ciência. Vamos falar, esse é um dos pilares, né, da doutrina espírita. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção. Eu fico por aqui, meu nome é Victor de Jesus, esse é o Nabencast. Feliz Dia das Mães.